Salve, salve amigos, salve, salve amigas, Esmeraldino, Esmeraldina, mais uma vez juntos para mais um vídeo do canal Eu Sou Esmeraldino, canal feito de torcedor para torcedor. Hoje um pós-jogo, né? Um pós-jogo aí de Goiás 1, Jataiense 0, gol no finalzinho. E para esse pós-jogo, hoje um convidado mais do que especial, o grande nome da imprensa goiana, Jean Lopes, que nos dá uma honra de estar presente. Boa noite, Jean. Boa noite, Lázaro. A honra é toda minha. Muito feliz em participar do programa de vocês, do canal de vocês dedicado ao Goiás, ao torcedor esmeraldino. Eu acho isso muito importante. Acredito que iniciativas como essa devem acontecer sempre com Goiás, com Vila, com Atlético, com todos os times, porque assim fortalece o futebol goiano. E o futebol goiano está precisando de uma imprensa mais alternativa para não depender sempre do mesmo, né, Lázaro? Boa noite ao Cássio, boa noite ao Lucimar e boa noite a você, querido torcedor do Goiás Esporte Clube. É isso aí, dá um salve também para a Ivana, que nos permitiu e fez a intermediação aí para que o Jean pudesse estar com a gente. Um salve, Cássio! Boa noite, Alex. Uma boa noite especial para você que está acompanhando nosso canal. Um salve especial para o Jean, que aceitou nosso convite para participar do nosso canal. E um salve aí também, Lucimar. Lucimar, boa noite, Lucimar. Boa noite, uma boa noite especial para o nosso Jean Carlos, um maestro do rádio também, um dos comentaristas que a gente tem que tirar o chapéu, né? E para você, Cássio e Alex, né? Vamos debater aqui sobre o nosso Goiás Esporte Clube, né? É isso aí, torcedor. E você que é peça fundamental deste canal. Não deixe aí de curtir, de dar aquele like, comentar também, que seu comentário é precioso para a gente. Pessoal, 1-0 para o Goiás, gol aos 48 do segundo tempo, gol aí do Pedrinho, o jogador sempre bastante criticado, mas o jogo não foi aquele que nós esperávamos, né, Jean? Tá certo, é quinta rodada ainda, mas o Goiás aquém daquilo que esperávamos, Jean. Muito aquém, Goiás fez uma partida muito ruim, é um time desentrosado, um time que não tem plano de jogo, não tem esquema tático definido, um amontoado de jogadores. Começou até bem pressionando o adversário, mas essa pressão durou 10 minutos. O time cansou e daí em diante não criou mais nada. Não gostei da atuação do Goiás, não tenho gostado da atuação do Goiás nesse Campeonato Goiano, e o motivo é simples. O treinador, a cada partida, mexe demais. 4, 5 jogadores diferentes a cada jogo, e aí o time não vai pegar jeito, mudando toda hora, é difícil pegar um jeito de jogar, pegar um esquema tático em que faz o Goiás jogar por música. Partida ruim, o Goiás venceu, mas não mereceu, viu, Lázaro? É isso aí. Cássio, é você que estava pedindo algumas alternativas de jogos aí, o Jair até que tentou algumas mudanças, mas o futebol até no início começou a convencer, mas ficou só na ilusão, um jogo pobre, uma vitória, 3 pontos, mas não convenceu. Alex, é o Pedrinho salvando aí o Jair Ventura, né? Porque eu acho que o Jean tá aqui, é até importante a gente falar isso. Uma coisa não dá para negar, os times do Jair Ventura são eficientes, né? Mas passam sofrimento na gente danado. Então, assim, eu acho que é um jogo que o Goiás me enganou bastante. Eu gostei muito da movimentação nos primeiros minutos, de como o Goiás estava distribuído em campo, mas com o decorrer do jogo a gente foi vendo que isso não surtiu efeito, né? O Goiás não conseguiu criar grandes oportunidades de jogo, de gol, né? E acabou que a gente passou um sufoco ali no final, até com o time da Jataiense criando algumas oportunidades e dificultando bastante a vida do Goiás. Deu tudo certo no final, cruzamento do William Leve, que eu até critiquei, acho que fez no primeiro tempo muito abaixo, mas no segundo tempo melhorou, fez um cruzamento ali e o Pedrinho fez o gol, o Goiás acabou saindo com a vitória, mas foi bastante sofrido. Você, torcedor, não se esqueça aí de estar curtindo também, lembrando aí, comentando, gostou do jogo, não gostou do jogo. Lucimar, você pedia aí o Gonçalo Freitas, estreou, gostou do Goiás hoje, no geral, suas primeiras impressões aí desse jogo, Goiás 1, Jataiense 0. A gente tem que ser sincero, né? Tem que ser realista e falar a verdade. Praticamente, assim, o Goiás nos decepcionou mais uma vez. E o treinador Jair Ventura
mexeu muito, parece que ele ainda está naquela tentativa de testar o Goiás, né, com vários jogadores, saiu um entre outros, parece que ele quis colocar o time praticamente quase o reserva, então não mostrou uma desenvoltura boa no futebol. Ele vem mostrando isso mostrou isso contra o Anápolis, mostrando hoje de novo, decepcionando nós torcedores. O Goiás não mostrou um futebol que nos agradasse, que está mostrando até hoje. Não encontrou em campo até o momento. Tomara que, para o Clássico, isso mude, né? Que nós, Esmeraldina, esperamos. É isso aí. Para um público de 4.491 pagantes, entre as presenças lá, as ilustres presenças do cantor Leonardo e do vice-governador Daniel Vilela. Jean, um detalhe me chamou a atenção na sua participação inicial. Você falou, e até criticando, a questão de muitas mudanças do Jair. Para você, o Jair deveria ter feito menos alterações, entrado com um time mais padrão para dar esse padrão de jogo para enfrentar o Vila, porque hoje agora o torcedor vai perguntar qual será esse Goiás para enfrentar o Vila. Não, a maior crítica que eu tenho feito ao trabalho do Jair é não ter definido o time do Goiás ainda. O Goiás tem cometido, ao longo dos últimos anos, talvez dos últimos 10 anos, um erro crasso e que se repete a cada nova temporada. Termina o ano, ele manda uma barca embora e contrata outra barca. Esse ano, se não me engano, foram 12 contratações, né? Se eu não estiver enganado, foram 12 contratações. O ano passado tinha sido muito mais do que isso. E aí o treinador não deve conhecer a maioria dos jogadores, porque vem jogador de todo lado. Se conhece, talvez não trabalhou com boa parte deles. O próprio treinador fica inseguro. Será que esse jogador dá conta? Eu tenho que testar ele. Por isso que vai mudando a cada partida. E aí, o que acontece? Primeiro, você não dá ritmo de jogo aos jogadores, digamos, titulares, que ele julga titular. E também não cria entrosamento, não cria um esquema um plano tático definido. Porque a cada partida você está mudando. Goiás, o primeiro jogo contra o Goiatuba eu assisti, era um time. Contra o Anápolis foi outro. E aquele jogo que ele empatou no Serrinha foi contra quem mesmo? Contra o Craque, né? Foi outro time e hoje foi outro. O Goiás não repetiu, mas não é que não repetiu assim 9 jogadores, não. Ele repetiu no máximo 5 jogadores, 6 em cada partida, né? Se eu não estiver enganado. E isso, para mim, é um erro crasso. Para mim, o treinador tem que fazer o seguinte: começou o primeiro jogo, escolhe 11, treina esse 11 como titular, coloca para jogar em todos os jogos e vai substituir no segundo tempo para testar e dar ritmo aos outros jogadores. Agora, mudar o time inteiro, praticamente a metade do time a cada partida, mostra que o Jair Ventura está inseguro e que não conhece o elenco que tem. É isso aí. Para completar aqui, Jean, hoje foram 4 alterações, né? Ele entrou com o Lucas Ribeiro, com o Gonzalo Freitas, o Aloísio, e fez a estreia do Esli Garcia, né? Que todo mundo estava pedindo. 4 em relação ao jogo de jogo, mas e ao jogo anterior? E ao primeiro jogo? Foram muito mais mudanças, entendeu? Sim. Essa mudança de jogo aí, Cássio, e não dá para o torcedor planejar ou imaginar qual que será o Goiás contra o Vila, porque, como o Jean falou, há um treinador muito inseguro e até corrigindo, hoje é a 5ª rodada, né? Vamos para a 6ª. Para tão poucas rodadas, essa insegurança deixa o torcedor temeroso aí para o Clássico. Alex, eu acho que vou discordar um pouco do Jean, eu acho que as alterações foram boas. Por quê? A gente viu que o Aloísio jogou muito bem. A gente estava tendo um problema ali com os volantes do Goiás, o Marcão e também o Juninho não estavam bem. Tanto é que eu acho que o Aloísio jogou nesse primeiro tempo, só que ele jogou mais do que os outros volantes do Goiás, jogou nos 4 jogos. No caso, o Marcão e o Juninho estavam sendo titulares, né, jogaram a maioria dos jogos. E o Esli Garcia, que a gente queria muito ver ele jogando também, então eu acho que é um pedido da torcida do Goiás, até para ele estar preparado para esses jogos mais difíceis, por exemplo, contra o Vila Nova. É um jogador que não chega preparado porque não teve uma minutagem necessária para jogar. Então eu acho que hoje foi muito boa essa entrada aí do Esli Garcia e também promover a entrada de alguns jogadores que não vinham jogando. No caso, é o Luiz Felipe, o zagueiro, né? E o Gonzalo Freitas, né? Eu gostei do Luiz Felipe também, do posicionamento dele,
O Gonçalo Freitas passou um pouco sumido, mas também não complicou. É isso aí, tem o Aloysio, né? O Aloysio só jogou o primeiro tempo. O Jair tem tido o costume, né? De tirar sempre quem tá com cartão amarelo também. Ô, Lázaro, Sim, só para não perder o gancho, eu acho o Cássio discordou de mim, eu respeito, mas eu quero lembrar de 2023, quando o treinador do Goiás era o Guto Ferreira, que ele estava fazendo exatamente isso que o Jair está fazendo esse ano. A cada jogo ele tinha uma escalação. E o Goiás ia vencendo, porque pega os adversários fracos do interior, pega, né, o Campeonato Goiano, a gente sabe que é um nível técnico baixo, e vai vencendo e vai achando que está tudo certo. Quando chegou na final, tomou uma traulitada do Atlético. Foi eliminado, foi despedido, porque não conseguiu, durante o Campeonato Goiano inteiro, montar um time de futebol. Depois o Goiás entrou com o time ainda arrumando, ainda procurando entrosamento, ainda procurando o melhor 11. O que aconteceu naquela temporada? Alguém lembra? Perdeu para o Águia. Não, o Goiás foi eliminar, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Então, Brasil, exato, porque fez um campeonato goiano ruim, apesar de ter sido vice-campeão. Esse ano está indo no mesmo caminho. O Regis hoje, a partir do Regis, hoje foi tenebroso, ele não corre, ele não dá ele acha, alguém falou para o Regis que ele é craque de futebol e ele acreditou. Então, assim, ele acha que basta a qualidade técnica dele batendo na bola, que ele vai resolver o jogo para o Goiás. Não, ele é um camisa 10, ele tem que tabelar, ele tem que triangular, ele tem que penetrar na área, e ele joga parado. O Bruno Herculano é outro jogador que só joga parado. E isso tem que ser resolvido como? Fazendo um time, um 11 titular, colocando esse 11 para buscar entrosamento e fazendo alterações pontuais quando necessárias. Então, só queria colocar isso, mas respeito muito sua opinião, viu, Cássio? Não, sim, mas quem que você acha? Qual que seria o ataque ideal para o Goiás? Porque ninguém está rendendo. Não, mas eu não estou aqui falando em jogador ideal. Você não viu eu falar hora nenhuma, esse tem que ser titular ou esse tem que ser reserva. Eu quero que ele defina um 11 titular. A partir daí, com 3, 4 partidas, você vai ver o time entrosado. Aí eu posso falar, pô, esse cara não dá conta de jogar no Goiás. Esse está muito bem. Agora, com o time sem entrosamento, obviamente que a individualidade não vai aparecer mesmo, como não está aparecendo. Hoje, ninguém jogou bem. Ninguém no Goiás jogou bem. Né? No jogo contra o Craque, o Vinícius, que é outro atacante, você esqueceu de falar, viu, Lázaro? Você citou aí não sei quantos atacantes, esqueceu do Vinícius, né, que voltou. Fez uma partida horrorosa, você está entendendo? Aí já saiu do time. Então, desse jeito, ele vai queimar os jogadores. Um time desentrosado, que mexe a cada rodada, queima os jogadores perante o torcedor. E queima até quem terminou a temporada bem, né? A gente tínhamos o Gava jogando muito bem, o Marcão e o próprio Juninho, que veio do América, era um jogador muito mediano, que não se encontrou ainda. E aí sim, é incumbência do treinador achar a melhor forma dos jogadores jogar. Porque assim, em termos de elenco, o Goiás hoje, sem dúvida, é o melhor do goiano. Você acha que o elenco do Goiás desse ano é melhor que o do ano passado, a Série B? Não. Também não acho. O Goiás, no ano passado, sofreu até que ele encaixou ali no segundo turno da Série B, não foi isso? Exatamente. O Goiás quase subiu a Série A o ano passado, só não subiu porque teve um momento claudicante no meio da competição. Quando ele achou o time, ganhou várias partidas seguidas, o que fez na diretoria no final do ano? Desmontou o time, começou do zero agora. Inclusive o treinador, né? Inclusive o treinador. Éramos, assim, quase foi unânime, né? De que ele deveria ter a chance. Mas parece que foi ele que não quis ficar, não foi, não? Me parece que teve um ego pinheirista ali, viu? Teve. Dos conselheiros que tinham um lobby muito grande do Jair. Então, assim, incomodou o Mancini. Terminar, se ventilar o nome do Ventura, né? Mas o que é que, de fato, incomoda mesmo. O Goiás tinha que ter pegado aquela base lá, que terminou o ano passado, tirar um ou outro que não deu certo, contratar 3, 4, 5 pontuais e reforçar o elenco. Não é mandar todo mundo embora e começar um trabalho do zero, entendeu? O Goiás está fazendo isso todos os anos, por isso que o time não encaixa. É isso aí. Pessoal, voltando aí, pedir sua participação, não deixe de comentar, seguir, compartilhar esse vídeo. Fala aí para o pessoal que hoje estamos aqui com o Jean Lopes, né? Uma presença super ilustre.
Lucimar, voltando aqui para o jogo, assim, a Jataiense é uma equipe, como o Jean falou, todos japoneses aqui no Campeonato Goiano, mas é uma equipe que apresentou uma certa dificuldade. Como foi o comportamento da defesa? Gostou, principalmente aí com as alterações que foram feitas? Primeiramente, eu quero pedir desculpa aí, deu uma queda de energia, fiquei fora um pouquinho, mas estamos aqui novamente, né? A respeito da defesa, eu vi a defesa do Goiás muito boa postada hoje, postada até defendendo defensivamente com muita virilidade aos jogadores, né? Os jogadores ali marcando bem. Então, eu não vi. O único jogo que eu tenho a dizer sobre o Goiás mais é do meio de campo à frente o ataque. Não mostrou a que veio, né? A defesa, ao meu ver, foi boa. O completo, tanto as laterais como a defesa. Para você, Cássio, a defesa fez o dever de casa ou a Jataiense que de fato não ofereceu grande dificuldade? Não, a defesa foi o melhor setor do Goiás. O Tadeu evitou a derrota do Goiás de novo, fazendo algumas defesas. O William Lepe deu assistência para o gol. O DG, para mim, foi o melhor jogador do Goiás durante o jogo. E o Lucas Ribeiro jogou muito bem também. O Luiz Felipe não foi tão exigido, não subiu para o ataque, mas também não comprometeu. Notei que ele estava bem posicionado. Então, acho que a defesa foi muito bem, considerando essa primeira linha. Alguma observação da defesa, Jean? Apesar de ter sido modificada, né, com a estreia de Lucas Ribeiro e Luiz Felipe no lugar do Messias A observação tem em cima da fala do Cássio. O Cássio falou o seguinte: a defesa foi muito bem, principalmente o Tadeu, que salvou o Goiás algumas vezes. Se o Tadeu salvou o Goiás algumas vezes, a defesa não foi bem. Na verdade, a defesa passou a ideia que foi bem, porque ela não foi testada. A Jataiense jogou o primeiro tempo inteirinho fechado. No segundo tempo, saiu um pouquinho no início, e depois, na hora que deu ali 20 minutos do segundo tempo, o que ela fez? O treinador, vamos garantir um empate. E recuou, o Goiás ficou com a bola o tempo todo. Então, não é que eu estou criticando a defesa, eu só estou dizendo que ela não foi testada hoje. Como deveria. Domingo, por exemplo, vai ser outra coisa. O Vila Nova é um time mais encorpado. Né? O Vila Nova meteu 3 gols no Atlético com 10, 15 minutos de jogo domingo passado. Então, é uma situação assim, sobre a defesa, domingo a gente vai ver realmente se essa defesa é boa ou não. É isso aí. Provavelmente domingo deve voltar aí a zaga titular, né? O meio de campo hoje sofreu algumas alterações e, assim, é uma dupla que vinha sendo bastante criticada, Marcão e Juninho, hoje foi dadas a oportunidade para o Gonzalo Freitas e o Aloísio. Aí vocês conseguiram saber quem que seria o terceiro homem aí do meio que ele iniciou. Foi uma escalação um pouco ousada, mas como o Jean falou, usou de laboratório na véspera de jogo contra o Vila. Isso preocupa, Cássio? Ou acha que desse meio aqui que foi testado hoje, alguém possa incomodar os titulares, entre aspas, Juninho e Marcão? Não dá assim para dizer que o meio foi tão bom, porque tem que auxiliar a defesa, que não foi tão exigida, igual o Jean falou, e também não contribuiu muito com a criação de jogadas, né? Mas eu gostei bastante do Aloysio. Eu gostaria de pontuar o Rafael Gava, que entrou também no segundo tempo. Para mim, piorou o Goiás. O Jair Ventura piorou o Goiás com as mudanças. Rafael Gava já não vinha jogando bem. Não acho que ele tem condição de ser esse camisa 10, né? Já falei isso aqui algumas vezes. Não é um jogador tão vertical assim. Não pisa tanto na área, não aparece para criar uma jogada, para tabelar, para triangular. Tem um bom passe, mas acho que fica muito limitado a isso. Hoje entrou muito mal, não conseguia nem cruzar, né, uns cruzamentos baixos, então gostaria de pontuar também o Rafael Gava. E para você, Jean, esse meio de campo ele também fez uma invenção, né? Quem que seria aquele terceiro e o quarto homem do meio ali? Ora poderia o Wesley Garcia parecer que fazia aquele meio. Outra hora o Arthur Kaique, ou foi realmente perdido esse meio de campo aí, Jean? O Rafael Gava realmente não entrou bem hoje, mas eu vou falar dele pela temporada passada. Se for o Rafael Gava da temporada passada, tem que ser titular do Goiás hoje. Eu não sei se ele vai conseguir jogar o mesmo futebol, porque para mim foi um dos melhores jogadores do Goiás da Série B o ano passado. A dupla de volantes tem que ser mesmo o Marcão e o Juninho, né? Não foge disso.
Agora, eu não vejo um 10. Quem que vocês acham? O Regis, para mim, não dá conta. Muito lento, pesado. Ele não dá conta de jogar 90 minutos. Fisicamente, a gente vê que ele é um jogador aquém do ideal. E me parece que ele vai jogar, o Goiás vai jogar sempre com 2 pontas, né? Então vão ser só 3 jogadores no meio campo. Não teria um quarto. O Jair Ventura vai jogar no 4-3-3, ou não? Sim. Não é isso? Então seriam só 3 jogadores no meio do campo. Eu escalaria o Marcão, o Juninho e o Rafael Gava, mesmo o Rafael Gava tendo jogado mal hoje. Eu concordo com o Cássio, ele não entrou bem na partida. A gente estava até comentando nos vídeos anteriores, Jean, não me parece perdido o Gava, porque assim, o Gava ele tinha uma liberdade lá com o Mancini. E aqui o Juninho e o Marcão, e o Gava tendo que voltar, ele não está sendo aquele armador que foi primordial para aquela sequência final lá do Brasileiro das Vitórias, né? Eu acho que ele deveria ter essa liberdade, mas que não está tendo com o Jair. Mas isso cabe a quem dá essa liberdade? Ao treinador, não é isso? É um treinador que tem que colocar os 2 volantes bem posicionados para que o Gava possa apoiar mais o ataque, que os 2 pontas possam recuar para ajudar na marcação quando o time estiver sendo atacado. Aí depende o quê? De esquema tático. E até agora o Goiás não tem um esquema tático definido. Aí volta ao que eu falei lá no início do programa. A individualidade desaparece quando o coletivo é desorganizado. É isso aí. E esse meio de campo, Lucimar? O Gonzalo Freitas, que é um jogador que você sempre vinha elogiando, ou também ele, como a parte da defensiva, não foi bem acionado, ou você gostou desse meio, Lucimar? Não, gostei sim do Gonzalo Freitas, né? Apesar que ele é o substituto do Marcão, né? Isso aí tá claro que sim. Agora, como nós frisamos muitos aí, até o Jean falou e nós estamos falando, eu não vejo que dá certo jogar Juninho e Marcão juntos no meio de campo ali. Esse aí, eu acho que quem tem que pegar essa titularidade aí, igual o próprio Luiz entrou muito bem hoje, né? Eu gostei da desventura dele, mostrou um futebol convincente para todos nós. E o próprio o Rodrigo lá, aquele que veio do Mirassol, né? Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, eu acho que ele vai pegar essa titularidade aí. Então vai ter uma briga boa ali na frente, né? Porque eu vejo que o Gonzalo Freitas com o Marcão são a mesma característica. Um vai ser a reserva do outro. Agora, Juninho e Gava vão disputar a posição. Ainda tem mais gente aí que faz a mesma função, que é o próprio Luiz e o próprio Rodrigo Andrade, né? E já o Regis é como está falando, porque não tem um meio de ofício, a não ser que esse menino que vai chegar aí nos surpreenda, que é o Vitinho, né? Até então não estreou, né? Lembrando que o Juninho é um volante de transição. Ele não é aquele volantão que fica parado ali na frente da defesa. Ele é aquele de conduzir a bola, de fazer a transição mesmo entre o setor defensivo e o setor ofensivo. Enquanto que o Marcão é aquele volante de contenção. Por isso que eu acredito que se o treinador organizar direitinho o time, para os 2 jogarem juntos. Talvez o Juninho possa estar tirando um pouco o espaço o Regis, que entra. Quando o Regis entra, ele tem uma função de marcar maior, né? Porque o Regis não marca. E o Gava também, né? Que o Gava fazia essa função de transição muito bem com o Mancini, mas de fato que ainda não se encontraram por conta do treinador, né? Que precisa achar esse ideal e é dramático, né? Porque o próximo jogo é contra o Vila, está no início de campeonato, a torcida não tem a paciência e perder clássico compromete e muito o trabalho do Jair, né Jean? Eu até acho que esse gol do Goiás hoje no finalzinho, depois de uma partida tão ruim, acaba escondendo os problemas, né? Porque o que vai ficar é a vitória. No final do jogo a torcida estava cantando, estava empurrando o time, depois que saiu o gol. Antes ela estava quieta, estava apreensiva, algumas vaias pontuais, e o Jair acaba se livrando de críticas que ele receberia amanhã. Na minha opinião, ele teria que ter preparado hoje, teria que ter entrado o 11 que ele acredita ser titular para jogar contra o Vila. Deveria jogar hoje o 11. Duas vezes, né? Hã? 2 vezes lá contra o Anápolis também foi salvo lá, para mim, um pênalti que não existiu.
Outro jogo que o Goiás não deveria ter saído ali com os 3 pontos e acabou saindo. Então, seja qual for o 11 dele, eu não quero interferir nisso. Eu gosto do Gabriel, eu não gosto, eu prefiro o Marcão, prefiro o Gonzalez, está tudo bem. Mas define um 11, define um time, define um esquema tático. Hoje os 2 pontos são obrigados a marcar, né? O meio de campo hoje de marcação não é mais 3 jogadores, são 5, porque são os 3 e mais os 2 pontos que tem que voltar para ajudar na marcação. Eu deveria ter feito isso hoje, colocado o time que ele acredita ser titular hoje para entrar contra o Vila Nova no ritmo mais de competição. É isso aí, torcedor lembra de novo aí de você estar sempre comentando aí o nosso vídeo, nossa participação, gostou, tá? Faz a sua crítica também. Pessoal, a gente falou aqui de dúvidas, de mexidas, o setor que menos vem sofrendo alterações e hoje entrou com a base que ele vem mantendo é o mais criticado. Ele entrou de novo com o Edson Carioca, com o Barceló e o Arthur Kaique. E o Edson Carioca chegou a ser vaiado na saída, né, quando foi substituído. E esse ataque do Goiás preocupa mais do que os demais setores, porque é um ataque, digamos assim, se não fosse os 2 gols do Barceló, quase ineficaz até agora, né, Cássio? Né? Você esqueceu de falar, o Goiás hoje entrou com 4 atacantes, né? O Wesley Garcia também. Mas a gente falou que ele fazia mais a função, que ele voltou mais, né, no meio, mas ele é um atacante, né? Mas ele fez a função de um quarto. Alternou também com o Edson Carioca também. É muito jogador ruim no mesmo time, viu? Vamos falar para vocês. Arthur Kaique até jogou umas 3 partidas aí, não mostrou que veio. Edson Carioca, a única coisa que ele conseguiu foi ser expulso. O Breno Herculano é horrível. Aí entra o Barceló, que é pior ainda. Aí entra o Pedrinho também, já deve ter tido aí umas 30 oportunidades no Goiás, nunca conseguiu jogar. É preocupante a situação do ataque, né? O Wesley Garcia entrou hoje, gostei da movimentação dele, mas tudo que fez também foi isso, foi se movimentar, nada mais do que isso. E preocupa, ter o Vinícius aí, que o Jean levantou também, que jogou, para mim também não me convence, jogador como o Divino teve com a gente falou, só tem um repertório, só tem uma jogada, né, não tem um grande repertório, e teria hoje, para mim, fez falta um jogador aqui que ninguém falou nele, o Alejandro. Parece que jogador da base do Goiás não pode errar. Ele foi o primeiro jogo, jogou no primeiro jogo, foi muito mal e não ganhou oportunidade. Quando você vê esse Vinícius, já ganhou várias oportunidades no Goiás, eu não estou falando só desse ano, tá? O Arthur Kaique já 4 jogos horríveis, o Edson Carioca uns 3 jogos horríveis, Breno Herculano, perdi já as contas de quantas vezes entrou e contribuiu com o Goiás, e poderia dar oportunidade para um jogador diferente, né? Parece um problema insolúvel no Goiás. Ô Jean, você que é mais experiente, mais rodado, como explicar um contrato de 3 anos com o Edson Carioca? Ele não tem um passado lá, essas coisas, e tá devendo muito até então, né? Esse ataque do Goiás te preocupa, Jean? Preocupa, para mim é o setor mais fraco do time, hoje mostrou isso, tem mostrado durante toda a competição. O Edson Carioca foi o pior jogador em campo hoje, já tinha sido, o jogo que ele foi expulso foi contra o Craque, né? Foi isso? Goiatuba. Na estreia contra o Goiatuba. Contra o Goiatuba. Ele foi expulso, até o momento da expulsão ele estava muito mal na partida, já tinha dado uma entrada violentíssima lá contra um outro jogador do Goiatuba, que se o arco fosse rigoroso, teria sido expulso logo no primeiro lance, não precisava nem do segundo. Ou seja, um cara que está começando uma temporada, sabendo que o treinador está querendo achar o time, organizar o time, e ele é expulso no primeiro jogo da competição, no lance gratuito. Então falta, primeiro, ele entender quem é o Goiás Esporte Clube. A grandeza do Goiás Esporte Clube, o tamanho dessa camisa, o Goiás tem passado uma fase ruim já há algum tempo, mas é um clube muito grande no futebol brasileiro. E acho que o Carioca ainda não entendeu isso. Quanto ao ataque do Goiás, para mim, até agora nenhum dos jogadores me encheu os olhos. Não vejo esses jogadores que estão aqui com capacidade de fazer um Goiás forte na Série B, um Goiás forte ofensivamente. Quanto ao Pedrinho, o Cássio, que você criticou, eu não vou nem defender o Pedrinho, não. Só vou defender uma situação. Jogador da base nunca ganha sequência no Goiás, nos últimos tempos.
Eu queria ver o Pedrinho jogar 3, 4, 5 partidas entrando no primeiro minuto, entrando no time titular e jogar até, sei lá, os 30 minutos do segundo tempo, para ver se ele dá conta ou não. Ele sempre entra na fogueira, sempre entra nos momentos mais difíceis que tem que resolver. E a cobrança vai toda para cima dele. Eu não sei se o Pedrinho tem condição de jogar no Goiás como titular, porque ele não tem uma sequência. O ano passado não teve, esse ano não está tendo. E mal ou mal, hoje foi o que salvou o Jair, né? Os 3 pontos aí computados no gol do Pedrinho, veio do banco, da base, para nos salvar, né, Lucimar? Exatamente, é da onde a gente não espera que acontece, né? Agora, sobre o ataque, é igual vocês falaram aí, muito bem a respeito do ataque. Não mostrou até o momento o que veio, né? Igual o Jean Lopes frisou aí, né? Parece que o ataque do Goiás está aquele tipo de trocando 6 por meia dúzia, a mesma coisa. Se você tira o Barcelona, coloca o próprio Herculano, parece que surte o mesmo efeito. Tanto o Kaique como o Kaique ali, como o próprio Edson Carioca, entra também, as coisas não funcionam. Então, o ataque do Goiás está inoperante. O próprio Eli Garcia, a gente espera dele melhor, porque ele ainda não está numa forma física ideal. Isso é o que eles estão falando, mas eu acho que ele tem que adquirir ritmo de jogo. É o que pode nos salvar. A gente tem essa esperança por ele ser muito técnico, mas até o momento é preocupante o ataque do Goiás. É isso aí. Com os resultados de hoje, o Goiás assumiu provisoriamente a liderança do campeonato, com 10 pontos. O Vila Nova é o segundo, com 10 pontos, mas ainda vai jogar também na rodada. Seguido de Umas, com 9, a Aparecidense com 7 e a Jataiense com 7 é a quinta colocada, né? No final da rodada deve haver algumas mudanças. Pessoal, é difícil escolher aí, mas quem se salvou nesse jogo de hoje, a fera do jogo, é Jean Lopes. Rapaz, foi a pergunta mais difícil que você fez para mim até agora aqui no programa. Eu não acho que nenhum jogador do Goiás sobressaiu. Eu vou citar 2 jogadores aqui. O Tadeu, que quando foi exigido, pegou ali, inclusive uma bola muito difícil. E o Pedrinho, que entrou e foi oportunista. Ah, mas foi um gol fácil, ele estava debaixo da trave. Pô, mas ele se colocou bem dentro da área, teve senso de oportunismo e definiu a partida. Então eu vou citar esses 2 jogadores. Se você me falar assim, então cite só um, eu cito o Pedrinho, porque ele entrou e decidiu o jogo. E você, Cássio, a fera aí, o menos ruim ou o melhor do jogo para você? Tá, aqui para mim ficou entre 2 jogadores, né? Foi todo mundo assim para mim abaixo do que poderia render, mas se tivesse que escolher seria entre 2, o William Lepp e o DG. O William Lepp para mim fez um primeiro tempo ruim, fez um segundo muito bom. Então tem que ficar com o DG pela disposição. Correu demais, foi no ataque, voltou na defesa, ajudou a defender, ajudou a atacar, se apresentou muito para o jogo. Então gostei muito da voluntariedade dele, DG. E você, Lucimar, para desempatar ou complicar aí, quem que foi o melhor em campo hoje? Não tivemos praticamente, mas tivemos aquele que teve um diferenciado melhor, né? Que foi o próprio Pedrinho pelo gol e o passe, né? Bem trabalhado ali do William Lepo, que não fez um primeiro tempo tão bom. Então, entre os 2, Pedrinho e o William Lepo, né? Que também não foram bem, foi praticamente o ataque ruim hoje, mas eu vou votar, meu voto, o melhor jogador para mim é o William Lepo, é o que menos ruim. Eu vou acompanhar o nosso convidado, o Pedrinho, porque salvou e é da base, né? A gente tem que enaltecer mais a base. Eu acho que falta um pouco de paciência de todos nós aí com a base, como o Cássio falou, né? Todo mundo tem as oportunidades e a base a gente sempre mina. Então, para que mais... E não se esqueça, nenhum torcedor do Goiás pode esquecer que a grandeza do Goiás, o Goiás, tudo que ele é hoje, ele deve à base. Ele deve aos grandes jogadores que vieram da base do Goiás. São raros os jogadores que vieram de fora e fizeram história no Goiás ou trouxeram retorno financeiro para o Goiás. Quem fez isso foram os jogadores da base. Poderia ficar aqui a noite inteira citando nomes. Lula, Zé Teodoro, Cacau, Fernandão, Fernandão e tantos outros, são vários, né? Poderia ficar aqui horas falando, o Rafael Tolói, o Hernando e tantos outros.
É isso aí, pessoal. Sua participação também é muito importante, mais do que importante, mais do que especial. Só comente aí quem foi seu craque do jogo, quem que não foi, quem faz, fique à inteira vontade aí. Jean, chegamos ao fim, agradecido demais pela sua presença, que honra, que aula que tivemos aqui. Muito obrigado e que tomara que mais vezes aí com a gente. Eu que agradeço a vocês, eu me sinto muito honrado em participar. É uma experiência, porque eu nunca participei de nenhum programa assim, de temático, né, de um clube, de um canal, só formado por pessoas, torcedores de um time só. E para mim até meio difícil, né, porque eu sou muito crítico, às vezes pode incomodar o torcedor esmeraldino. Mas as críticas que eu faço para o Goiás, sempre visando o Goiás grande, o Goiás que eu conheci, o Goiás que punha medo em todo mundo que vinha jogar contra o Goiás aqui. Eu quero esse Goiás de volta, por isso eu critico o Goiás. Muito obrigado a vocês, desculpa aí qualquer falha, e quando precisarem, estarei à disposição. Cássio, aquele abraço, até a próxima, meu amigo. Um abraço, Alex, um abraço, Lucimar, um abraço para você que está acompanhando nosso canal aqui mais uma vez, e um abraço aí, Jean. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por participar com a gente, com certeza enriqueceu bastante o canal, tá? Aquele abraço, Lucimar. É isso aí, Alex. Um abraço a você, o Cássio, ao Jean Lopes, né, o nosso convidado. A gente quer aprender tudo um pouco, que ele é um ensinamento para todos nós, né? Ele sabe muito de futebol, a gente quer aprender, né? E vamos que vamos, da próxima vez esperamos que ele possa participar com a gente, né? Um abraço a todos. É isso aí, aquele salve, torcedor esmeraldino. Até a próxima.